interromper a migração. É porque entrou uma nuvem do, do, do Google, eu acho que ele começou a bagunçar tudo para mim. Agora, começando daqui. Então, eu cancelo tudo até aqui, corto para a gente começar a partir daqui. Bom, todos conseguiram localizar esse texto na obra que eu passei para vocês, Introdução ao Narcisismo. Hoje a gente deve caminhar para o fechamento. Freud fala nesse texto, tudo que ele estiver falando sobre ideal do eu é aquilo que depois ele vai construir como superego. Então, quando a gente fala de superego, aqui vocês não vão achar essa palavra nesse texto. Porque esse é um texto antigo, 1914. Então, lá para 1921, Freud começa a deixar isso mais claro, 24, 25, ele firma o conceito de superego com esse nome. Mas aqui ele mostra a construção do superego. Como é que acontece isso? E é muito interessante que nesse capítulo, ao mostrar isso, ele fala de alguns conceitos excelentes, necessários para a clínica, para o nosso próprio crescimento, nossa própria clínica individual e dos nossos pacientes, porque fala muito da construção do que é a autoestima. Então, ele fala do conceito do amor, do que é a autoestima, de pertencimento, de como nos sentimos ou não valorizados, do quanto precisamos emprestar para o outro um amor que ele vai chamar de amor homossexual, e a gente vai entender o que é isso. Quer dizer, quem lê pensa que ele está falando uma coisa, ele está falando uma outra coisa, a gente vai ver alguns detalhes disso. Seria muito interessante vocês fazerem aquilo que eu comentei. Quando estiverem lendo, ou marque no próprio texto, ou marque numa cadernetinha do lado as palavras que precisam ser reforçadas, rediscutidas, porque daí a gente começa a trabalhar um pouco disso. Olha como é que ele começa o texto. Ele estava falando até agora sobre uma coisa que é chamada de eu ideal. O que é o eu ideal? O eu ideal é uma construção narcísica, é o narcisismo primário. O que é o narcisismo primário? É aquele momento em que a gente está construindo o vínculo, construindo o conceito do outro. Começa a surgir a possibilidade do amor, porque o sujeito agora começa a fazer um investimento objetal. Mas é um investimento objetal onde o eu se confunde com o objeto. Eu amo você porque eu e você somos a mesma coisa. Esse é o amor de uma criança por seus pais, por sua mãe. A criança ama a mãe, principalmente porque ela e a mãe são a mesma coisa. Então, essa confusão de personalidade, de pessoas, é aquele que está se referindo àquele narcisismo primário. Por isso a gente começou na fase anobjetal, da construção do objeto, do amor por esse objeto, e de como esse objeto e o que esse objeto espera de mim. Esse é o caminho construído. A gente já estudou isso. Nesse capítulo, ele começa a falar de um outro processo. É de um processo onde eu preciso sair do meu instinto egóico e caminhar para o instinto objetal. Eu preciso construir, só que quando eu faço isso, eu crio algo dentro de mim que ele vai chamar de ideal do eu ou do ego, olha como ele coloca. As perturbações. Aqui está exposto o narcisismo original da criança, quer dizer, a criança narcísica que constrói o vínculo com o outro por semelhança, por comparação, por sentir-se no outro lugar, né? As reações com que dela se defende, as vias pelas quais é impelida a fazê-lo, isso eu gostaria de deixar em suspenso. Falou, não é isso que a gente vai trabalhar mais. O que eu vou trabalhar? Como importante material do trabalho. Agora, o que eu vou trabalhar? A sua parte mais significativa desse narcisismo. Podemos destacar como complexo de castração, angústia relativa ao pênis no garoto e inveja do pênis na garota. Aqui ele está trazendo conceitos também que a gente vai estudar melhor quando a gente for falar sobre o complexo de Édipo. Ele está dizendo assim, o menino, em determinado momento, ele vai sofrer uma angústia. E a menina também uma angústia que depois vai se construir como um processo de inveja. Isso vai fazer a construção do que a gente chama de masculino e de feminino. Isso vai fazer com que essa criança pare de enxergar as coisas só por meio de um muro. O que é esse anel, esse muro que cerca o anel da fundação do sujeito? É o muro daquele que me vê, de como sou visto, da imagem que é construída de mim, mas não quem sou eu de fato. Então, a gente vai chamar isso de muro. E agora essa criança precisa transpor esse muro. E para transpor esse muro, ele vai usar uma coisa que a gente chama de simbólico. Lacan que vai melhorar esse conceito. Então, ele está dizendo assim, que o menino, nessa fase... Deixa eu voltar a câmera, voltar a cena. Lembra que a gente falou que a psique se constrói a partir do corpo? Então, no atrito do corpo, eu gero um desejo de prazer ou desprazer,
eu gero um conforto ou desconforto. Essa geração de afetos, essa geração vai gerar aquilo que a gente vai chamar de pulsão. Essas pulsões, essa pulsão é que vai criar um jeito de amar. O que ele está dizendo assim, já que é o meu corpo que gera a necessidade, lembra o capítulo? Necessidade, necessidade, desejo, amor. Já que o meu corpo gera a necessidade, essa necessidade gera em mim um desejo, que é de novamente ter a satisfação que eu tive ao satisfazer uma necessidade fisiológica, mas eu construo isso na minha psique, na minha alma, na minha ânima, não no corpo em si. Eu faço essa busca. Agora, essa busca, ela construída a partir do corpo, ela gera um medo. O menino passa a ter medo de perder o que tem, e a menina percebe que aquilo que não tem, ou que pretendia ter, não virá mais, e desenvolve, então, uma inveja da mãe. Esse é o caminho que ele vai teorizar, e que é o Édipo, que a gente fala várias vezes sobre isso. Mas ele continua. E trata em conexão com o efeito da intimidação sexual exercida sobre a criança. Nesse texto, ele avança mais para frente, ele diz assim, a pesquisa psicanalítica reconheceu desde o início a existência e a importância do protesto masculino. Eu destaquei isso aqui para vocês, porque o que vem a ser essa palavra que a gente ouve falar tão pouco nos textos que a gente vê mais modernos? O que Freud está querendo dizer quando ele fala do protesto masculino? Olha, em oposição a Adler, ele defende a sua natureza narcísica e sua origem no complexo de castração. Quer dizer, o protesto masculino seria exatamente o momento em que a criança se opõe a ser castrada, mas ela teme a castração, ela se opõe a não ser considerada na sua própria masculinidade. Joia! E as meninas? Nesse primeiro momento, menino e menina é a mesma coisa. Os dois têm um corpo que pede, que solicita, que causa prazer. Então, nesse primeiro momento, nós temos um protesto masculino como uma questão que a gente vai chamar de fálica. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho, pode estar meio confuso, porque as palavras são novas, mas o conceito é muito antigo. Então, é muito antigo para a psicanálise. Quer dizer, o menino, ao protestar ser castrado pela figura que interdita, quem que é a figura que interdita? O pai, né? O que exerce a função paterna. Aquele que está junto com a mãe. A percepção de que a mãe tem alguém que não é ele, olha quanto isso fere o narcisismo. O menino, até aquele momento, achava ser tudo para a mãe, e ele ser tudo para a mãe, e a mãe ser tudo para ele. Simbiose pura. Uma construção assim de identidade. O menino apaixonado pela mãe, ou pelo papel de mãe, por quem exerce esse papel, e, ao mesmo tempo, se vê um com tudo isso, é completo. De repente, ele percebe que essa pessoa que exerce o papel de mãe também tem outra pessoa. Ele não é único nesse universo. Isso me lembra a figura de um filme chamado IA, Inteligência Artificial. Esse filme é do Spielberg. Assistiram? Rafaela, você assistiu esse filme? Como que, como que é? Fala um pouquinho, que pelo nome assim eu não lembro. Vai estar como AI, Artificial Intelligence, né? Vai estar escrito assim, AI, é IA, Inteligência Artificial. É o filme de um menino, de um robozinho que é fabricado, e ele é muito humano. E ele vem para substituir um filho que está em coma. Então, a mulher está muito desanimada, o filho dela está em coma, não vai voltar mais, e eles estão montando vários robôs humanizados, humanoides, e ela resolve fazer um experimento de um robô que aprende a amar. Essa é a chave, tá, gente? Esse capítulo 3 está falando sobre amor. No filme, Spielberg trabalha o conceito de um robô capaz de amar. E aí, quando a pessoa vai ativar o robô, eles deixam claro, falam, olha, você está ativando um ser que vai ser capaz de te amar. E se em algum momento você não quiser mais ele, você não pode descartar. Você tem que devolver para a fábrica, porque ele será destruído. Porque o amor só é construído uma vez por uma pessoa. O filme é lindo, o filme assim, é chocante, mas assim, é um filme que você tem que pensar sobre ele. E o que acontece? Acontece várias coisas no filme. Lembrou? Você lembrou? Você assistiu, Rafaela? Da Fada Azul. Ele vai parecer um Pinóquio, né?
É Eu porque o tô que vai lembrando meio acontecer? que por cima, eu acho que assisti faz tempo esse filme. Ele é bem antigo, ele é bem antigo. Muito bom ele, mas agora, se você assistir de novo, você vai ter uma outra roupagem sobre ele, por esse capítulo do Freud. Porque, assim, tem um determinado momento que esse robô, ele perde a mãe, essa mãe adotiva, a mãe não tem coragem de destruí-lo na fábrica, chega para ele e diz, foge, e fuja, e mostra a marca da fábrica, assim, toda vez que você vê essa marca, você foge dela, a mãe prefere que ele viva sem ela do que eliminá-lo. Ela não percebe que o conceito de amor significa que ele nunca mais viveria sem ela. Ele tinha dado sentido para a história dele. Então, de fato, o robô começa a amar, no sentido mais puro do que é o amor, no sentido edipiano, no sentido freudiano. Esse robô foge. E toda a humanidade está acompanhando a fuga dele. E ele vira como se fosse um garoto propaganda daquela marca de robô. Então, a fábrica começa a criar muitos robôs iguais a ele. E, em determinado momento da fuga, ele chega na fábrica, onde ele tenta buscar uma mãe. O desejo dele é ser amado, é só isso. Ele quer ser amado. E quando ele chega nesse local da fábrica, ele encontra assim, dezenas de personagens iguais a ele. E ele entra em desespero ali, porque ele diz assim: eu sou único. Não, todos nós somos iguais a você, nós somos iguais. Não, eu sou único. Eu quero a minha mãe e ela só ama a mim, ela não vai amar mais ninguém. Essa fala infantil é a fala que Freud localiza na criança que ele vai chamar desse protesto masculino, que é anterior a isso. Quer dizer, é a fala de uma criança que se confronta com a possibilidade de perder o que tem, sua masculinidade naquele momento, se ele continuar vinculado a essa figura materna. Então, ele precisa abrir mão da mãe. Então, Freud começa a identificar isso, a perceber isso, que agora essa criança, ao abrir mão da mãe, ela consegue construir a possibilidade de ser alguma coisa. Então, ele continua aqui. Acho impossível colocar a gênese, o início da neurose, sobre a esteira do complexo de castração, pois por mais que este compareça nos homens entre as resistências à cura da neurose. Afinal, conheço também casos de neuroses em que o protesto masculino, ou, tal como entendemos, o complexo de castração, não tem papel patogênico ou simplesmente não aparece. Ele diz assim, esse protesto masculino ou complexo de castração, ele não funda as nossas doenças psíquicas. É isso que Freud está postulando. Pelo contrário, ele funda nosso jeito de ser. Ele nos torna humanos como somos. Então, isso esclarece para a gente aquela pergunta: existem pessoas normais? Ele está dizendo assim, o complexo de castração, ele nos constrói neuróticos. E ao nos construir neuróticos, todos os neuróticos poderão adoecer, mas não significa que adoecerão. Então, assim, não é isso que faz adoecer. Ficou mais ou menos claro aqui esse conceito que ele traz sobre o complexo de castração, o protesto masculino? Mais ou menos um pouquinho claro? Orlando, a menina Sim. também entra nesse. Sim. E aí vem por quê? Porque até essa fase, não há menina ou menino. Até essa fase, os dois pertencem ao mesmo mundo. Não há uma construção ainda. A partir dessa fase, cada um tomará um caminho diferente. Até essa fase, essa é a percepção clara de Freud, né? O menino tem um pênis, certo? A menina também tem um pênis. A filha do Freud, Freud, nas pesquisas com as crianças, ela tem a mesma percepção que as meninas da creche onde ela atendia, as meninas nunca diziam assim, eu não tenho pênis. Elas diziam que tinham, chegava ao ponto de mostrar. Tem um caso que a Ana Freud conta, da menina levantar a saia e falar, olha como ela é grande. Então, assim, a fantasia. E é por isso que o próximo texto que a gente vai estudar vai ser esse livro da Ana Freud, né? Uma das defesas que nós temos quando criança, e depois se perpetua para a vida toda, é de fantasiar. Então, aquilo que a gente acha que é uma fantasia é uma mentira, a fantasia não é uma mentira. A fantasia é um delírio. E todos nós vivemos diante de algum tipo de delírio. Então, fechando a resposta, Rafaela, menino ou menina nesse campo é a mesma coisa. O complexo de castração surge não para construir construção do menino em alguma coisa, mas do ser humano em sujeito.
O complexo da castração ele causa uma ruptura dentro do ser humano que ele vai chamar de falta. É a percepção, não é percepção, é o enfrentamento de que eu não poderei ter tudo que eu quero. E naquele momento que o menino e a menina querem, o tudo que eles querem é a mãe. A grande paixão de homens e mulheres é a mãe. E naquele momento, ao enfrentar o castrador, né, eles não são castrados necessariamente. Existe o que a gente fala de complexo de castração, porque surge a possibilidade. O Naso ele faz o seguinte comentário: ele diz assim que o menino, ao, ao observar o nu feminino, identifica que existem pessoas castradas. Então, essa identificação de que existem pessoas sem pênis amedronta ele e faz com que ele recue e perceba que existe um limite, e ao recuar, ele opta pelo próprio corpo. Olha o que acontece com essa criança. Primeiro, ele constrói corpo. Agora fala, o corpo é meu. Ninguém vai tirar isso de mim. O louco não tem corpo. Aquelas pessoas dizem, eu não sei se eu estou no corpo certo. Eu estou... Sabe, essa fala é de loucos, é de psicóticos. Por quê? Aqui, nessa idade tão precocezinha, de 3 a 5 anos, a criança reconhece o próprio corpo e não quer mais abrir mão dele, não quer abrir mão de sentir o que ele sente de prazer no corpo. Então, quando ele faz isso, ele é obrigado a fazer uma coisa: aceitar ser frustrado. Ele fala, joia, para eu ter o corpo eu tenho que pagar um preço. Qual? Não terei minha mãe mais. Então, o menino constrói isso. E ele constrói isso como um vazio, como uma falta. É isso que Lacan vai dizer, que não é o pênis que está em foco. Porque o que acontece? Se ele não conhecer todo o pensamento de Freud, a gente pensa que Freud está preocupado com o órgão genital. Não, esse órgão genital, por isso que ele veio construindo toda a teoria. O prazer se constrói a partir do corpo. Naquele momento, o menino está no corpo sentindo, no pênis sentindo o corpo. Tudo para ele é o pênis. Ele toca nas coisas, ele compara com o pênis, ele põe a mão no pênis, se der bobeira, ele está coçando o pênisinho dele. Por quê? Porque o corpo dele está sentindo ali. Então, ele faz o seguinte sinônimo: eu, pênis. Quando ele faz isso, ele percebe que ele poderá perdê-lo. Por quê? Porque existe alguém maior que ele, que, por certo, terá um pênis maior. Essa frase não é a do Freud, é do filho de um paciente do Freud, em que ele chega para o pai e para a mãe, e ele faz a seguinte comparação: ele vê um cachorro e vê um cavalo. E aí ele refere-se, fala assim, ele é pequeno, o pênis dele é pequeno, o pipi, né? O pipi dele é pequeno. Ele é grande, o pipi dele é grande. Aí ele olha para a mãe, ele fala, eu tenho pipi. Você é maior que eu, então você também tem um pipi maior que o meu. Você percebe? O menino começa a construir. E quando ele faz essa construção, ele fala, o outro da minha mãe, o meu pai, o interditor, o que faz, o que me separa da mãe, ele é maior que eu. Então a analogia vem, se ele é maior que eu, ele tem mais força, mais potência que eu. Então o que ele faz? Ele recua, constrói o próprio corpo, passa a ter os próprios ideais e simboliza a mãe como um vazio a ser preenchido. E começa a buscar. Bom, e a menina? Ela faz parecido com isso. Como é que ela faz? A menina, ao ver a possibilidade da nudez, ela se confronta de que é igual a ela, a nudez feminina. E aí ela tem inveja da mãe porque a mãe resolveu isso. E como é que a mãe resolveu isso? Não é tendo o pai e o pênis do pai. A mãe tem um pênis que se chama filho. Então a menina, a partir dali ela se constrói menina, até ali ela era menino. A partir dali ela se constrói menina, na sua feminilidade, buscando ser mãe. É por isso que quando, lá no final do curso, a turma de terça-feira está estudando isso agora. É o nosso assunto que a gente estudou ontem, né? Falando sobre a homossexualidade. Semana que vem a gente vai falar sobre a homossexualidade masculina e na outra semana sobre a homossexualidade feminina. Ontem nós fechamos um capítulo falando sobre a teoria da sexualidade em Freud. E aí vem a questão. O masculino e o feminino, ele existe para o biológico masculino e feminino. Então, aquele negócio de que a homossexualidade se constrói, nasce desse jeito, não, a psicanálise não vê desse jeito. Né? Isso é construído, é uma construção. E a construção está dentro da história desse sujeitinho, dessa criancinha. Com 3 a 5 anos, ele está se construindo. O menino, ao localizar o pênis e entender que tem, ele se assume masculino.
e a menina se assume feminina. O que é assumir-se masculino? É invalidar a busca pela mãe, buscando a si mesmo. O menino começa a desenvolver características mais egoístas e começa a entrar no clube do bolinha. O menino só quer brincar com o menino. O menino agora tem um amiguinho. Ele não quer saber de menina, ele tem medo de menina, ele tem horror à menina. E a gente chama isso, na psicanálise, de fase da homossexualidade masculina. Todos os meninos passam por isso. E a menina? Bom, a menina, ela começa a, por ter inveja da mãe, o que a inveja leva a menina a fazer? Ser igual à mãe. E ela teoriza assim, bom, ok, eu não terei pênis, mas eu teria algo melhor ainda, eu vou ter um filho. Então eu quero um bebê, eu quero um marido. E aí tem um quadro, né, daquela menininha que chora pedindo para a mãe que ela quer um marido. E a mãe, mas por que você quer um marido? Já viram esse quadro do YouTube? Ela chora, ela quer um marido. Ela fala para a mãe: você tem marido, eu não tenho, eu quero um marido. E eu vou resgatar esse vídeo e passar para vocês. E é uma menina de 5 aninhos, 4, 5 aninhos. E assim, é o que está se passando na mente da criança. Então, duas coisas acontecem nesse vídeo. Primeiro, ela descobre que ela pergunta: quem me cortou? Então, essa fala tão simples e tão ingênua está mostrando que naquele momento a menina acordou para perceber que ela não tem pênis. Ela tem um corte, ela tem um vazio. Tudo bem, a Melanie Klein vai mudar toda essa teoria para ela vai dizer assim que a menina tem a percepção de um pênis invertido, que é para dentro, tal. Isso é uma discussão bem profunda mais para frente. Vamos pensar só em Freud assim. Agora, aí, esse quadro da menininha que eu também vou mandar para vocês, ela começa a chorar, ela quer saber quem cortou ela. Quer dizer, em outras palavras, quem tirou o pênis dela? E tem um outro quadro onde a menina chora dizendo que quer o pipi. Ela quer um pipi, ela precisa de um pipi. A criança está focada nisso. Isso é maldade? Não, não existe o conceito. A criança, naquele momento, ela está focada no corpo. E a partir do corpo ela está construindo valores. Gente, a partir desse texto, vocês vão ver como é que nós construímos nossos valores. Quer dizer, como é que agora essa criança que não tem valores, como é que ela vai assimilar o conceito de certo e errado, bom ou mal? Porque é aqui, de 3 a 5 anos. Então ele começa a dizer que é essa etapa, esse paredão que surge, esse protesto masculino, que surge tanto em homem quanto mulher, é que faz com que o menino simbolize. Todos os seres humanos passam por isso? Não. Os psicóticos não passam por isso. Os perversos passam de uma forma diferente por isso. E a gente vai estudar isso depois com bastante detalhamento, tá? Não vou entrar nos detalhes disso, porque a gente vai passar alguns meses só discutindo esses detalhezinhos. Então, olha só, ele começa a dizer que esse protesto masculino, tal como entendemos, o complexo de castração, não tem papel patogênico. Quer dizer, quando a criança passa por isso, é bom, não adoece. Ela precisa se sentir frustrada. Quando eu estou perto do filho, eu evito ficar com o esposo ou com a esposa, porque o menino chora. Deixa chorar. Ele precisa ver que o pai é companheiro da mãe, ou que a mãe tem alguém. Porque a mãe é solteira, a mãe é separada, então o menino vai ter problema. Não. Todo mundo que interditar, pode ser o chefe, pode ser o trabalho, pode ser o padre, pode ser o pastor, pode ser a sogra, a mãe. Mas o menino tem que perceber que ele não é a estrela todo-poderoso, a estrela toda poderosa daquela mulher que é a mãe dele. O Capelato tem uma expressão sobre a perversidade da criança que é chocante. Ele diz assim que algumas mães, para sensibilizar seus filhos, choram. Olha o que você está fazendo comigo. E começa a criar um teatro para o menino se comover com a mãe. E ele diz assim, quando se faz isso, o menino deve pensar assim, nossa, como eu sou poderoso. Porque eu sou esse gigante que está do meu lado, eu consegui fazer ele chorar porque eu estou dizendo que eu quero tal coisa. E aí o Capelato diz assim, essa é a pior coisa que uma mãe pode fazer com o filho. O filho precisa dar conta de sentir falta, sentir o não. E sentir o não é o sentir o não das coisas, tipo assim, você não vai beber isso, você não vai pegar nisso. Não, isso é secundário. Isso é construção de disciplina, de autoridade. Né? É sentir o não é, você não tem a sua mãe integralmente para você. Você não é a sua mãe. A sua mãe não é você. Sua mãe tem vida própria, você tem vida própria, e de vez em quando sua mãe vai sair daqui e você vai ter que se virar sozinho.
É isso que é o não que tem que acontecer. E esse não só vai acontecer com um processo de interdição. Isso aqui se chama Édipo. Então, todo aquele mito que a gente ouve falar do mito de Édipo, que a gente também vai estudar com detalhamento, todo o mito edipiano, ele só quer trazer a construção disso. A criança precisa escapar das garras da mãe. E a mãe precisa soltar a criança. E ele vai dizer assim, que o Édipo não salva só a criança da loucura, salva a mãe da loucura. Mães totalmente presas aos seus filhos não conseguem mais viver e atrapalham a vida dos seus filhos. Ele diz assim, a observação do adulto normal revela que a sua megalomania de outrora, o que é a megalomania? Eu sou tudo, eu sou estrela. Chego numa festa, estão me vendo. Saio da festa, estão sentindo minha falta. Sabe esse comportamento narcísico? Ele diz assim, que a partir desse momento, a criança começa a se ocultar um pouco. Ela começa a não querer ser a estrela do pedaço. Por quê? Porque se ela for a estrela do pedaço, ela pode perder o que ela tem. Eu tenho as cachorrinhas minhas pequenas, e quando eu dou um ossinho para uma shih tzu que eu tenho, esses ossinhos de biscoitinho, quando ela está com fome, ela come, mas quando ela não está com fome, ela pega e esconde. E é muito engraçado que ela esconde, muitas vezes ela esconde num lugar tão óbvio que você olha assim, estou vendo um ossinho, mas ela esconde e finge que ela finge que você não está vendo. Então, ela fica na frente, e aí você chega perto, ela só fica em cima, põe o rosto bem em cima do osso para você não ver. Quer dizer, a criança começa a fazer isso, ela precisa se esconder da ênfase, porque ela não quer mais ser o foco. Se ela for o foco, ela pode perder o ossinho que ela tem, que naquele momento é o pênis dela. No corpo é o pênis, mas esse pênis vai ser só simbólico. Ele virá nos sonhos do menino e da menina com vários símbolos. Ele virá com símbolos fálicos, tudo que é pontiagudo, ele virá como número 3, ele virá como espada, ele virá como rato, ele virá como madeira, como madeira depende do tipo de madeira, porque há outro tipo de madeira que representa a mulher, tá? Isso a gente vai ver depois na linguagem dos sonhos. Mas assim, ele virá com tudo que é pontiagudo, que é o simbólico do pênis. Quem vai sonhar com isso? Meninos e meninas. Porque a menina também, até essa fase, tinha pênis. Então, a observação do adulto normal revela que a megalomania de outrora arrefeceu e que se apagaram os traços psíquicos a partir dos quais desvelamos o seu narcisismo infantil. Aí ele diz assim, o que aconteceu à sua libido do eu? Porque a libido estava no eu, e no eu que se pensava, se vinculava ao outro. O menino se apaixonava pelo outro, que era a mãe, porque ele e a mãe era a mesma coisa. Agora ele tem que recuar, porque se ele ficar preso à mãe, ele pode perder a própria identidade. Ele deixa de ser quem ele é. Então, aqui começa a surgir a fase em que o menino começa a se tornar autônomo. Foram feitas experiências no ano retrasado, do ano retrasado para o ano passado, no ano retrasado, foi antes da pandemia, com crianças antes de 3 anos e depois dos 3 anos. De forma bem resumida, o que se descobriu? Que crianças até 3 anos, elas podem até saber o que é certo e o que é errado, mas elas não têm nenhum problema em transgredir o errado. Então pegaram, por exemplo, um palhaço, o palhaço entrou numa festinha, está brincando com as crianças, aí ele solta pum, ele arrota, ele fala um palavrão, e as crianças dão risada. Aí uma criança sai, o palhaço sai, aí chega a criança nova. Quando chega a criança nova, as crianças não falam nada, elas dão risada. Aí eles perguntam, como é que é o palhaço? É legal. Eles já aprenderam com o pai, com a mãe, com a sociedade, que não pode fazer. Arrotar, soltar pum, falar palavrão. Só que o palhaço fez isso, eles deram risada. Quando perguntaram, o palhaço fez alguma coisa? Não. Aí, quando pegaram crianças a partir de 3 anos, entre 3, 4, 5 anos, quando alguém fazia essa pergunta, esses meninos falavam assim, cuidado com o palhaço. Ele é feio, ele faz coisa errada. Gente, o que Freud estava dizendo aqui, em 1914, é de que a partir dessa idade de 3 anos, a criança começa a internalizar regras. Ele não obedece porque alguém manda fazer. Ele começa a obedecer porque ele, dentro dele, diz para ele que está errado. Olha como é interessante. Você está dirigindo o carro. Sinal do trânsito fechou. Se você para porque ele fechou, você internalizou a regra de que o sinal vermelho para.
Mas se você para, porque tem um policial te vendo, e a hora que o policial não está mais ali ou não está passando o carro, você ultrapassa, significa que você não entendeu que regra é regra. Você não internalizou. A regra está externa. E se você dribla essa regra, o padrão seu é de um psicopata. O psicopata faz isso. O psicopata obedece regras, desde que ele perceba que as regras o ameaçam. As regras, transgredir as regras pode trazer prejuízo para ele. Como é que a gente lida com psicopatas? Esse é tema que a gente vai ver depois para o futuro. Como é que se lida? Regras fortes e que são executadas. Então, o estuprador saiu da cadeia, o policial diz assim, na sua rua mora um policial, tem câmera na frente da sua casa, qualquer criança que sumir é na sua casa que a gente vai primeiro, e se você for preso de novo, você não sai mais da cadeia. Pronto, ele para. Ele não comete mais crime. Ele vai tentar. Ele vai driblar o sistema, ele vai tentar enganar a câmera, ele vai tentar. Mas ele vai ter que se sofisticar. Agora, se o preso está no Brasil, ele cometeu um crime, ele sabe que ele sai rápido, depois ninguém vai perseguir ele coisa nenhuma, é tudo. Resultado, o psicopata no Brasil continua delinquindo mais do que em outros países. Significa que lá tem menos psicopatas? Não, significa que os de lá têm que se sofisticar mais. Então, de vez em quando tem um serial killer, tem um show maior, por quê? Porque eles têm que se sofisticar mais, porque o padrão da lei é mais rigoroso. Mas, voltando para o texto, então o que Freud está colocando aqui é que a libido dessa criança sai de ser só dela e começa a ser na relação com o outro. Olha como ele coloca. Devemos supor que todo o seu montante, quem? A libido, passou para investimento de objeto? Eu tenho dois conceitos construídos só. Eu não tenho um terceiro. Eu tenho na minha construção o eu e o outro. Ou a minha libido está aqui, ou a minha libido está aqui. Ou o que é libido? Desejo. Lembra? Libido, desejo. Que gera ou não prazer, mas libido tem a ver com o processo pulsional. Então, se a minha libido não está mais aqui, então está aqui. Mas se ela não está aqui, está aqui. Ela vai estar num desses lugares. Ou ela está em mim, no meu próprio corpo, ou na relação, no vínculo com o outro. Olha, essa possibilidade contradiz evidentemente, o veio de nossas discussões. Mas podemos tomar a psicologia da repressão também uma pista para a nossa resposta à pergunta. Aprendemos que os impulsos instintuais da libido sofrem o destino da repressão patogênica quando entram em conflito com as ideias morais, culturais do indivíduo. Se a minha libido está aqui, e agora ela, ao buscar o vínculo com o outro, percebe que o outro tem valores, com moral, tem regra. Lidar com o outro me diz o que é certo e o que é errado. Então, automaticamente, eu sofro um processo de repressão. E, Tereza, é o texto seguinte, esse que você começou a ler, é sobre repressão, ele vai falar mais sobre isso. Então, o que é a repressão? A repressão primária, a gente já estudou, é a fundação de um local em que tudo que eu desejo não pode mais ser assumido. Então, a repressão primária, ela funda um lugar e, a partir daí, tudo aquilo que eu não deveria saber ou fazer é lançado nesse lugar, mas a gente já viu que ele é expulso o tempo todo, porque é um processo defensivo. Mas olha como ele continua construindo. Dissemos que a repressão vem do eu. E podemos precisar. Vem do autorrespeito do eu. Olha essa frase. Autorrespeito do eu. Então, significa que é eu respeitando a mim mesmo. É o eu se respeitando, colocando as suas próprias regras. Por que é importante frisar essa questão do eu obedecendo suas próprias regras? Porque o que Freud postula é que o superego, ele não dá esse nome agora, mas esse ideal de eu, é um valor internalizado e não externo. Aqui, a criança se firma como ser moral. Eu posso fazer isso. Por que que eu posso? Porque é permitido. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Porque não é permitido.
não tem mais aquela lógica, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, me proibiram, então eu não posso porque me proibiram. Não, é interno. As pessoas elas começam a criar uma coisa que depois comumente chamou-se de consciência. Então, as pessoas que vêm para o consultório, muitas vezes elas vêm atormentadas por sua consciência e têm a tendência de achar que ou é Deus, ou é a formação, os pais que estão dizendo para ela que ela errou e elas se sentem julgadas. Só que o julgamento é mais cruel do que se imagina. Elas mesmas estão se julgando. Então, quando a pessoa vem com medo ou com culpa, e são essas duas matrizes das angústias e do sofrimento, tudo isso reflete algo que é interno, não é externo. Se alguém mata uma outra pessoa e ela consegue esconder que matou, por N motivos, porque ela conseguiu fugir, porque é inteligente o suficiente para fazer isso, ou porque o contexto permitiu, ela começa a ter insônia, ela começa a não dormir direito, ela começa a se atormentar. E o que atormenta ela? É o eu dela mesma fazendo isso. É o que ele está dizendo assim, existe um autorrespeito do eu. As mesmas impressões, observa bem ele falando, as mesmas impressões, vivências, impulsos, desejos que uma pessoa tolera ou ao menos elabora conscientemente, são rejeitados por outra com indignação ou já sufocados antes de se tornarem conscientes. A diferença entre as duas, que contém a condição da repressão, podem facilmente colocar em termos de possibilidade uma explicação da teoria da libido. Qual? Podemos dizer que uma erigiu um ideal dentro de si, pelo menos pelo qual mede o seu eu, auto respeito ao eu. Criou-se uma regra, uma régua, algo que mede dentro do seu próprio eu. Enquanto que a outra, falta essa formação ideal. Você está dizendo assim, como é que pode? Uma pessoa vai e passa o sinal vermelho. E tá de bem com a vida que segue. Não pensa, fechou um outro carro, não está pensando nos problemas de nada disso. Eu estava ontem à tarde, fui ao banco, e eu tinha que ir correndo, porque eu fui assim no horário imprensado entre uma lacuna, fui correndo, chego lá, uma fila grande, porque tinha 3 pessoas para atender o pessoal ligado à aposentadoria, eu fui resolver um problema da minha conta, fiquei ali 40 minutos, na hora que eu estava para ser atendido, chegou um senhor, mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais acabado que eu, mas da minha idade, mas ele não vai saber que eu estou falando mal dele. Eu lembrei do meu pai, quando ele tinha 70 anos, minha mãe perguntou algo, ela falou, aquele velho de 70 anos lá, minha mãe falou, você tem quantos anos? Para chamar o outro de velho, né? Eu tinha um homem, mais ou menos da minha idade, mas estava mais acabadinho, tentando furar a fila. E ele falou, não, eu quero falar com o gerente. E aí o guardinha lá falou, segurança, o senhor tem que pegar a fila. Para falar com o gerente? Sim, o senhor tem que pegar a fila, porque todo mundo aqui está para falar com ele. Não, e aí ele começou a dar. Não, porque eu vou avisar ele, eu vou fazer uma. Ele começou um processo de intimidação. E aí, quando ele saiu, todo mundo começou a falar mal, falou, mas que falta de consciência, né? Todo mundo aqui está sem tempo, todo mundo aqui tem que fazer, ninguém está na fila porque acha gostoso e prazeroso, né? Se achar gostoso e prazeroso, ou é uma pessoa que não tem que fazer, ou está precisando de um tratamento, né? E a gente começou a falar sobre isso. Olha, para algumas pessoas a ficha não cai. E aí a pergunta que Freud tenta responder aqui é por que para algumas pessoas algumas coisas não fazem mal? Mata uma outra pessoa e vive bem, ou maltrata uma outra pessoa, porque matar já é mais radical, né? Ou faz um gesto, ou muitas vezes não coisa tão grave, mas uma coisa simples, como, por exemplo, perder um horário, atrasar, machucar as emoções de uma outra pessoa, gritar com uma outra pessoa, trair uma outra pessoa, a esposa, filhos, e se sente bem. O que faz isso? Aí Freud vai dizer, é porque dentro de cada um nós construímos uma régua, é o que ele coloca assim, pelo qual mede o seu eu atual. Então, quando a pessoa chega no consultório e fala assim, nossa, eu sou uma pessoa muito má, a pergunta que tem que vir dentro de nós é, com base em que régua? Quando a pessoa fala assim, eu sou procrastinador, o que você quer dizer com isso? Qual é a medida da procrastinação? Porque hoje em dia, como a gente vive uma sociedade muito ligada ao fono, né? Medo de sentir-se de fora, né? Fears out. Como que é? Agora eu me perdi na sigla. Lembra do significado de fears?
Depois eu vejo. É medo de estar por fora, medo de estar desatualizado. Então, você não entrou no Facebook hoje, não entrou na internet hoje. Meu Deus, o que aconteceu? Sabe essa sensação de estar por fora? A pergunta é, com base em quê? Qual é a sua régua? O que diz que você está desatualizado porque você ficou 2 dias sem celular? Ou, por exemplo, a pessoa que diz assim, nossa, eu sou muito preguiçoso. Com base em que régua? E a pessoa tem régua, ela tem internalizado o que é certo, o que é errado, mas não é só como valores, mas quantitativos de coisas. E o que muitas vezes faz algumas pessoas entrarem em desespero é porque a régua, a pessoa normalmente está fora do limite colocado para ela. Normalmente é assim, tipo 110 vezes, 110%. Por quê? Porque mais do que possível. É porque nós colocamos sempre o limite acima, é um ideal de ego. Nós internalizamos valores de um gigante que, naquele primeiro momento, era o pai e a mãe. Depois passa a ser a sociedade, pessoas de autoridade. Internalizamos esses valores como valores a serem alcançados. Eu não vou colocar um valor baixo para eu alcançar se já estou nesse valor. Eu busco alguma coisa a alcançar. Então, o nosso superego sempre será mais cruel do que aquilo que nós podemos conceder. Nós seremos sempre mais. É por isso que as pessoas sempre serão piores do que aquilo que elas acham que tem que ser. E é natural que as pessoas sempre se achem mais feias, mais burras, menos capazes do que de fato são. A base de tudo isso começa a surgir entre 3 e 5 anos de idade. Então, esses complexos que as pessoas passam a ter, a palavra complexo vem do Jung, tá? Esses complexos, esses comportamentos de não estou à altura de, é montado nessa idade. É interessante que até aquele comportamento religioso, de que, como Deus é tudo e eu não sou nada diante de Deus, a base também é essa. Assim, aí a gente até questiona, é necessário. Eu tenho um colega, pastor, que eu acho muito interessante as sacadas, as percepções dele. Ele coloca assim que ele ama demais os filhos dele. E amando tanto os filhos dele, como é que ele pode imaginar que possa existir um ser que você tem que se humilhar para ele, para pedir para fazer as coisas que ele pediu para você fazer? Ele dá, por exemplo, um exemplo assim, se Deus pede para você ir para tal lugar, e você sente que é a vontade de Deus, aí você vai lá e humilha para Deus te dar condições de fazer aquilo e fala assim, isso é um Deus muito cruel. Fala, porque se eu fizer um negócio desse com meu filho, eu vou me sentir muito mal, né? Então, a base dos nossos relacionamentos, até com Deus, ela é construída aqui 3 aninhos, 3 para 5 anos. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, mas é quando se constrói, ok? Estão acompanhando? Tá, tudo bem? Então, olha, para o ego, a formação do ideal não é a formação de mim mesmo. Então, assim, quem o Orlando tem que ser? Quem o Orlando já foi construído. Como? No vínculo com a mãe. Como a minha mãe me vê? A minha mãe talvez me veja como bonitinho, fofinho, inteligente, orgulho dela. Por quê? Porque era o filho dela, nasci para isso. Então, isso é o que a gente carrega como ego ideal. É quem eu empato comigo mesmo, minha autoimagem. O problema é que as coisas não são compreendidas com essa roupa lógica. É mais ou menos assim. A mãe que cuida muito está me contando que eu sou frágil. Mas a mãe que cuida muito não deveria estar contando que você é precioso para ela? Ela está tentando isso, mas talvez seja compreendido que você é frágil. Aí nasce aquela pessoa que depois se torna asmática, se torna toda alérgica. Por quê? Porque ela é frágil. Ela precisa ser, ela não suporta as emoções, porque a mãe cuidou demais, né? Sempre a culpa é da mãe. Mas agora não temos um ego ideal. A busca aqui é o ideal do ego. Para onde eu quero ir? O que se espera de mim? Então, para o eu, a formação do ideal seria a condição para a repressão. Quem é que faz a barreira de que eu não devo fazer isso e eu sou culpado, e aí eu escondo de mim mesmo as minhas culpas? É isso que ele está colocando. É o ideal de eu. É o objetivo. É como se, por exemplo, você, ao chegar num restaurante e descobrir que só entra com máscara e você está sem máscara e você não pode sair, você pega a camisa, se arruma um jeito de fingir que está com máscara, e já vemos aquelas brincadeiras que eles veem, a pessoa põe o cabelo, para não dizer que coloca peças íntimas, para
ter a máscara, você tenta esconder sua falha. Ao invés de eu esqueci, né? Esses dias eu cheguei no supermercado, aí uma senhorinha, seus 70 anos, chegou depois, eu estava saindo, ela estava chegando, ela, moço, eu esqueci a minha máscara. Eu vim para cá, tão correndo, esqueci a minha máscara. Você tem uma máscara para me ceder ou me vender? Aí o segurança falou, não, nós temos uma aqui, pegou a máscara, entregou para ela, falou, na volta, na hora de passar no caixa, você não paga a máscara ali. Pronto, resolveu o problema. Quer dizer, percebe? É entender a própria falta. Agora, tenta imaginar se essa culpa é tão grande, ao ponto de não ser suportada, essa vergonha. Então, talvez essa pessoa simplesmente esqueça que tem que usar máscara e entre sem máscara. E aí nós vamos ter um problema sério, porque as pessoas vão olhar e vão achar que ela está burlando o sistema. E talvez ela esteja não burlando o sistema, esteja reprimindo isso. Então, há casos e casos em que a gente vai perceber que a repressão é um esquecimento inconsciente. As pessoas esquecem o mal que elas fizeram a outras pessoas, esquecem o bem que fizeram, esquecem os propósitos que tinham na vida, porque carregam muitas vezes culpa ou medo. Então, ele vai dizer aqui, a esse ideal do eu, esse score que eu tenho que atingir, essa perfeição que eu criei como limite, e fui eu que criei esse meu limite, o eu, do eu, dirige-se, então, o amor a si mesmo, que o eu real desfrutou na infância. O narcisismo aparece deslocado para esse novo eu ideal, que, como o infantil, se acha de posse de toda a preciosa perfeição. Aqui ele traz o choque. Esse novo Orlando idealizado confronta-se com o Orlando que existe. É quando ele diz assim, esse ideal do eu é confrontado com um ser totalmente narcísico que tem um eu ideal. E aí, nisso, esse eu ideal precisa se esconder como se fosse inaceitável ser quem eu sou. Entenderam a diferença? O meu lado narcísico me aceita do jeito que eu sou. Quem eu sou? Aquilo como eu sou visto pela minha mãe. Eu sou isso. O meu eu ideal lança meus limites. E agora eu tenho que esconder quem eu sou, porque isso que eu sou pode, não precisa, tá? Pode destoar do que eu construí como objetivo. Porque esse ideal não é meu. Esse ideal é invasivo, ele é externo. Eu importei ele. Eu trouxe de fora. As cores dos meus valores, elas não são minhas. Elas vêm de fora, de uma formação. Então, o narcisismo aparece deslocado para esse novo eu ideal, que, como o infantil se acha, de posse de toda preciosa perfeição. Nesse sentido, eu deixo de descobrir quem eu sou e eu passo a achar que eu tenho que ser daquele jeito, do jeito que eu estabeleci para mim. Então, a pergunta que a gente faria para essa situação é: quando é e por que nós colocamos um score tão alto para a nossa história? Quando a pessoa fala assim, eu tenho que ser feliz, ótimo, todo mundo tem que ser feliz. E o que é ser feliz? Não, ser feliz isso é comum, tá, gente, acontecer. Antes dos 30 anos eu tenho que estar casado, com filhos, com uma profissão definida, carro do ano e uma casa própria. Aí ele chega aos 31 anos, em desespero no consultório, porque não tem namorado, ou não tem namorado, não terminou os estudos, ainda mora com os pais, o carro é usado ou é do pai, porque o pai deu de presente, não tem casa. É como se ele dissesse assim, está vendo? Tinha um ideal, tinha uma régua, e eu não atingi essa régua. E ele trocou esse narcisismo dele primário, que era ele já é completo por simplesmente ser quem é, ele trocou isso por um narcisismo secundário, que ele, para ser completo, ele tem que ser aquilo. Entenderam? O que é a troca do primeiro narcisismo para esse segundo narcisismo? E você fala, isso é ruim. Não é ruim. Porque se nós ficarmos no primeiro narcisismo, nós nunca seremos alguma coisa. O segundo narcisismo é o que dá o start para crescermos, para sermos o que nós mesmos somos, ou queremos ser. Só que isso pode adoecer se esse ideal de ego, for muito forte. Então, a gente vai perceber que os adoecimentos psíquicos surgem também da força desse novo ideal que está surgindo. Então, aqui, como sempre, o âmbito da libido, o indivíduo, se revelou incapaz de renunciar à satisfação
que uma vez foi desfrutada. Ele não quer se privar da perfeição narcísica da sua criança. E se não se pode mantê-la perturbado por admoestações durante seu desenvolvimento e tendo seu juízo despertado, procura readquiri-la na forma de ideal do eu. Já que eu não posso manter quem eu sou, então quem é que eu tenho que ser mesmo? É esse que é o caminho que é feito. Então eu tenho o confronto do ideal e um substituto para esse ideal, que agora eu tenho que buscar uma referência. E aí vem quem é que vai me dar a diretriz da régua? É o pai? É o valor do pai? Vamos supor que seja o valor do pai. Ok. Qual é o valor do pai? E a gente torna tudo muito nobre, né? O pai é honesto, íntegro, trabalhador. É a forma objetiva como a gente vê, mas o pai pode ser ausente, pode ser relapso, pode ser descuidado. Isso passa a ser valores. Ou pode trazer medos para essa pessoa não ser isso. Quer dizer, como a pessoa vai montar a história dela, é como ela vai montar. É tipo você chegar lá na lanchonete do Subway e a pessoa fala assim, qual tipo de pão você quer comer? Aquele, aí você tem que escolher. Qual tipo de queijo? Esse. Na Subway não tem essa seleção que você vai fazendo do que você quer comer? Então, qual tipo de superego nós construímos? Não é exatamente um tipo de superego único. O que nós pensamos do pai? O que nós pegamos dele? O que ele projeta diante de si como seu ideal é o substituto para o narcisismo perdido da infância, na qual ele era seu próprio ideal. Até essa idade, a criança era seu próprio ideal. A partir dessa idade, o eu dela enxerga um outro ideal, espelha um outro ideal. Isso nos leva a indagar sobre as relações entre a formação de ideal e aí vem uma palavra que a gente já estudou, sublimação. Então, o que se percebe? Que a construção narcísica secundária, ela ocorre por força da sublimação. Então, vocês vão precisar do conhecimento que você já tem sobre sublimação para lembrar de tudo isso. Lembra que a gente estudou os caminhos da pulsão? Lembra os 3 caminhos da pulsão? Os 3 caminhos da pulsão. Chamada oral, hein? Vamos ver quem vai ganhar 10. Primeiro caminho? Desejo, necessidade e amor? Não. 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 Tá aqui, ó. Primeiro caminho. Peraí. Pulsão é aquilo que vem e eu não tenho controle. Pulsão é o conteúdo do meu inconsciente que escapa. E ao escapar, ele busca satisfação absoluta, porque ele é pulsional, instintual. Bom, eu tenho 3 formas de lidar com isso. A primeira forma, ela vem e o meu ideal de ego não suporta isso, não permite. Surge um monitoramento. Opa, não pode. Então, ela faz o quê? Recalca. Recalca. Então, o primeiro caminho é recalcamento. O segundo caminho, bom, boa parte daquilo que eu vivo no meu dia a dia, o meu sensor interno, a minha régua, diz que eu não sou maduro para ver isso. Eu tenho um sensor dentro de mim que diz, olha, isso não é bom ver, isso não é bom sentir. Então, a gente não vê, a gente não enxerga tudo que vê, a gente não escuta tudo que ouve, tudo é seletivo. Quem seleciona? Esse ideal. Esse que diz o que é certo e o que é errado para mim, que é uma distância minha mesmo. Então, boa parte disso é recalcada. E outra parte que não é recalcada, como é que se resolve essa pulsão? Sublimando. Sublimando. E o que é sublimar? Torno útil. Não é a mudança do percurso que você falou? Exatamente. A mudança, eu mudo o percurso, o alvo. Isso, eu mudo o alvo. Quer dizer, ao invés de eu tentar atingir algo que eu não posso, eu faço uma equação. Isso é igual àquilo, então eu atinjo aquilo. Então, ao invés de eu matar alguém que eu estou querendo matar, aí eu xingo alguém. Ao invés de não cuidar da pessoa, eu cuido em excesso dessa pessoa, ou eu torno útil isso. Então, eu sou muito agressivo, então eu viro um lutador. Eu gosto de controlar as coisas, viro um contador.
viro um controlador, viro um professor, viro um cirurgião, sou agressivo e estou na luta, e assim por diante. Eu torno útil a minha pulsão à sociedade. E o terceiro caminho? A fantasia. A fantasia, exatamente. Esses são os 3 caminhos da pulsão. Então, o que Freud vai dizer para a gente aqui é de que a forma como eu sublimo, a sublimação é a forma como eu construo esse meu ideal de eu. Esse meu ego, essa minha régua é construída de forma que seja útil à sociedade. Então, eu construo um grupo, um conjunto de valores que são bons para as pessoas que cuidam de mim. Então, eu faço isso por espelhamento. Então, espera um pouquinho. Como é que o meu pai, como é que a minha mãe, como é que o meu professor, como é que meus vizinhos colocam essas situações? O que eles acham que é certo? Mas isso não é feito pensado, isso acontece. Então, olha como ele coloca. A sublimação é um processo atinente à libido objetal. O meu desejo sai do eu e vem para cá. Mas lembra, se ele vem para cá, aqui eu tenho a imposição moral. Não, mas eu torno isso aqui acessível. Então, a libido objetal. E consiste em que o instinto se lança a outra meta. Olha o que a Teresa colocou, mudança do percurso. Vai para uma outra meta, distante da satisfação sexual. A ênfase recai no afastamento ante o que é sexual. Então, agora, tudo aquilo que tem a ver com a sexualidade perde o sentido de sexualidade. Então, agora eu degusto, eu tomo um café, e aquilo que seria um prazer sexual ligado ao toda a questão oral, não, é tomar café, eu tomo café por quê? Porque é uma bebida excitante, me tira o sono, ativa o cérebro, etc. Tudo que a gente vai fazer, a gente passa a ter uma desculpa social. Por que as pessoas se casam? Porque precisam procriar. Então, perde-se o sentido sexual, que as pessoas querem fazer sexo, que as pessoas querem ter prazer, as pessoas querem viver a vida. Não, elas se casam, elas têm filhos, elas cuidam dos filhos. Olha, isso é útil para a sociedade. E a gente começa a sublimar, e começa a sentir prazer por essa construção que vai sendo feita por meio da sublimação. E isso constrói a sociedade. Freud vai dizer que só existe sociedade porque nós demos conta de fazer isso. Porque no mundo da selva, no mundo selvagem, não tem sublimação. Então, se alguém me agride, eu mato. Ou morro porque tentei me matar. Se eu estou com fome, eu roubo a caça de algum outro bicho, ou eu mato para comer. Se eu estou com um desejo de fazer sexo, eu estupro. Percebe? Isso é o mundo da selva. E essas pulsões continuam existindo dentro de mim. Só que agora elas precisam ser adequadas, por quê? Porque eu criei uma regra de utilidade social. Então, ele coloca que a idealização, e ele faz um contraste entre isso, sublimação e idealização. Então, e a idealização vai estar no campo da fantasia. Então, eu tenho a sublimação, que eu faço isso, eu permito que as coisas aconteçam, mudando a meta, e a idealização é um processo envolvendo o objeto mediante o qual este é aumentado psiquicamente, elevado, sem que haja transformação da sua natureza. Então, ele começa a idealizar, ao invés de dizer assim, eu quero resolver o problema da minha fome. Nossa, eu quero comer uma comida muito bem feita, bem elaborada. Eu começo a idealizar o que é uma comida elaborada. Ao invés de eu simplesmente matar o meu desejo de sexo, eu começo a sofisticar, a criar um ideal, uma ideia de sexo lícito, sexo adequado, útil para a sociedade, que não traga doenças, que não machuque as outras pessoas, que seja responsável. Então, percebe? Eu começo a criar valores. Do pouco, do que é ínfimo, mínimo, eu crio valores grandes. E ele vai avançar. A idealização é possível no âmbito da libido do eu e no da libido objetal. Então, eu consigo, com esse mecanismo, realizar os meus desejos, porque agora eles são adequados à moral do grupo que eu vivo. Eu faço uma adequação. E ele diz assim, quem vai fazer isso é o superego. Então, eu estou conferindo a uma parte minha mesmo, do meu próprio eu, o papel de ser meu sensor. Quem é que me controla? Eu mesmo. No finalzinho desse capítulo, ele vai fazer uma comparação aqui com o sonho. O momento em que, no sonho, o superego é desarticulado. Ele solta as rédeas. E aí tem aquele momento em que você está quase acordando, o superego também está começando a ativar.
e aí você precisa ainda jogar códigos para que aquela memória não suma, e aí a roupa dos sonhos. Né? Ele vai, no finalzinho, ele fala sobre isso. Então, de modo que a superestimação sexual do objeto, por exemplo, é uma idealização dele. Então, assim, nós idealizamos mais o que nós desejamos do que, de fato, o que as coisas são. Idealização é o segredo para dar sabor para nós continuarmos buscando. Lembra? Enquanto a minha libido, a minha pulsão, sai buscando a satisfação plena, o que eu faço? Eu faço com que eu consiga a satisfação plena idealizando tudo aquilo que seria atingido num ato simples. Então, eu começo a sofisticar, a criar regramentos. Isso pode, isso não pode. Isso não pode até que eu possa. Vamos pegar o simplório. Quero fazer sexo. Não pode. Por que não pode? Porque a sociedade diz que eu sou, não estou casado, ou não sou adulto ainda, etc. Seus conceitos morais. Bom, então ela não diz não pode. Ela diz, olha, para poder, tem que estar casado, tem que ter feito tais coisas para a sociedade. Percebe? Aquele gesto que seria funcional e não teria sentido simbólico idealizado, agora passa a ter sentido. A sociedade não te proíbe de fazer alguma coisa. A sua moral não proíbe. Ela diz, você pode fazer desde que... E aí você cumpre esses requisitos todos. E ele coloca aqui, de modo que a superestimação sexual do objeto, por exemplo, é uma idealização dele, na medida, portanto, em que a sublimação descreve algo que sucede ao instinto, a idealização algo que diz respeito ao objeto. Devemos, então, separá-las conceitualmente. Ele coloca, a formação do ideal do eu é frequentemente confundida em prejuízo da compreensão com a sublimação do instinto. Então, esses dois caminhos... O meu vídeo travou. Voltou, né? Tinha travado para vocês também? Então, haver trocado seu narcisismo pela veneração de um elevado ideal do eu não implica ter alcançado a sublimação dos instintos libidinais, exceto que o ideal do eu requer tal sublimação, mas não pode forçá-la. A sublimação continua sendo um processo particular, cuja iniciação pode ser instigada pelo ideal, mas cuja execução permanece independente da instigação. Então, agora se solta a sublimação, da forma para formar-se, sublimação e ideal se formaram juntas, agora a sublimação se solta e a idealização dos valores passa a ser forte e eu busco esses valores não precisando mais sublimar tudo. Basta eu seguir regras. Perceberam o caminho que é feito? Eu preciso da sublimação para que aquilo que eu desejo possa ser realizado. Somo isso a um ideal. Como é que eu faço isso? Eu maximizo. Aquilo que é útil para a sociedade, agora eu torno muito útil. Agora eu perco o conceito de sublimação e eu fico com essa forma. Qual é a forma? Desde que eu alcance esse nível, eu estou bem. Então agora eu não preciso fazer o bem, porque ao fazer o bem eu gasto a minha pulsão. Eu tenho que fazer o bem porque é a regra. E se eu não fizer o bem, eu serei punido. Então agora eu tenho uma força que me motiva a fazer esses valores. Conseguiram entender um pouquinho essa construção do superego? Como é que é essa roupagem que depois ela se solta, essa forma que monta o meu jeito interno de construir moral? Orlando, isso é um passo antes para a repressão ou não? Eu passo. Espera um pouquinho. É que eu pensei de um jeito, você estava falando, é um passo antes, é porque é isso que funda a repressão. Então. Só que se você quiser colocar... quando eu fui dizer não, eu entendi o que você estava falando. Esse passo tem que acontecer para que a repressão ocorra? Sim. Só que também ele é a solução para a repressão. Porque o que aconteceu? No momento em que a minha libido sai daqui para cá, ela encontra isso aqui. Ao encontrar isso aqui, a repressão acontece. Então, a minha libido safadada não vir para cá. Então, como é que eu resolvo isso? A minha libido, para vir para cá, ela toma uma roupa de utilidade pública. Entendi. Então, aí isso aqui não reprime mais. Então, o meu superego também ele se coloca como sensor. Então, como ele passa a ser o sensor, ele diz pode, não pode, o meu desejo não vem inteiro, ele virá disfarçado. Entendi. Porque já tem a plaquinha. É como se, por exemplo, tem uma placa, não corra. E antes de ter a placa, você corria, escorregava e caía. Agora tem a placa, opa, não posso correr.
e aí você obedece aquela regra. Então, é porque está muito preso ao conceito de repressão, tanto para resolver, quanto é provocado por ele. Tá bom. Agora, essa cena, ela constrói a minha primeira grande repressão, que funda um lugar. Que é aquilo que a gente já falou, o que vai causar um esquecimento de todas as minhas memórias afetivas ligadas ao Édipo, porque passam a não ser mais permitidas. Tá. Ok? Uhum. Então, a exigência do eu pode ser resolvida por meio da sublimação, né? A formação de ideal aumenta as exigências do eu e é o que mais favorece a repressão. A sublimação representa a saída para cumprir as exigências sem ocasionar a repressão. Fica mais claro, Tereza? Olha só, você leu. Ficou. A sublimação representa a saída para cumprir a exigência sem ocasionar a repressão. Então, Tá. a regra foi posta, e agora, mas aí eu tenho minha pulsão. Como é que eu resolvo ela? Sublimando. Eu estou nervoso, estou agressivo, eu quero matar, eu quero quebrar as coisas. Isso me lembrou o desenho de Detona Ralph, né? Quebrar as coisas, mas não pode, porque tem uma regra. Olha, o superego surgiu. Essa regra é um espelhamento da regra externa. Então, como é que eu resolvo isso? Eu me torno lutador, eu vou para a academia, eu vou fazer alguma coisa para fazer o mesmo ato e resolver de forma que seja útil para a sociedade. Então, esse meu superego é descrito aqui como surgindo a partir de um narcisismo objetal. Então, o que eu avancei? Nós estávamos estudando que o narcisismo é um retorno a si mesmo, mas de uma forma muito vinculada ao eu. Agora eu tenho um prazer a um outro eu. Eu tenho um eu agora em dois lugares. Eu não tinha um eu aqui? Agora eu tenho um eu que se assemelha ao outro. O meu eu, que eu criei novo, ele é igual ao outro. Então, a minha libido, que antes vinha para cá, e agora não pode mais ficar aqui, porque surgem as questões edipianas que me proíbem ficar investindo só aqui, porque esse meu eu, ele está igual à mãe. Então, eu não posso ter esse vínculo pleno mais. Então, o que eu posso fazer? Eu transito para um eu objetal, e agora esse meu eu faz esse processo de identificação. Tá bem grosseiro o meu esqueminha que eu mostrei para vocês, porque isso vai tomar forma depois, né? Quando a gente fizer o esquema Lambda, o esquema L de Lacan, a gente vai entender o que é esse eu, o outro. Então, não tome como uma fórmula postulada, só para a gente compreender mais ou menos, que aqui eu carrego esse meu imaginário, meu eu vinculado a essa construção materna, e aqui eu já tenho esse processo de interdição acontecendo. Ok? Então, olha, eu tenho, então, ele começa a falar sobre as doenças que começam a surgir por conta disso, porque agora, como eu criei dentro de mim um outro eu não sou mais uno. Eu não sou só o Orlando. Eu sou o Orlando, que é amado, desejado pelos pais, desejado pela mãe, e agora sou o Orlando que me controla. Então, eu sou eu velho e sou eu novo. Eu sou eu amado e sou eu juiz. Então, é aqui que Freud depois vai pescar o sentido da paranoia. Quando a pessoa se sente perseguida por todo mundo, esse todo mundo, lembra? Esse é o perseguidor. Essa força da consciência, essa voz interna, isso que nas religiões a gente vai ver também sendo chamado de Deus, o que está dentro da gente. Né? Então, por quê? Porque é o sentido moral. Isso não invalida nenhum conceito, nenhum dogma religioso, tá, gente? A gente está fazendo análise de como é que o corpo cria isso. Se Deus utiliza isso e internaliza isso dentro de nós, isso é da religião, isso é daquilo que é dogmático, aquilo que lida com a fé. Por que eu faço essa ressalva? Porque algumas pessoas fazem uma leitura e tentam misturar as duas coisas, e aí vão dizer, tá vendo? Freud está explicando até a formação da consciência. Está explicando a formação da consciência. Mas isso não invalida que esse seja um projeto de Deus. Né? Eu lembro sempre a história que uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas Orlando, você é religioso, como é que você concilia a psicanálise com a religião? Eu falo assim, não vejo nenhuma incoerência entre uma e outra, porque cada uma tem seu espaço. Quando
quando eu estou num culto, eu estou adorando a Deus, eu não estou ali fazendo análise nem terapia. São conceitos totalmente diferentes. Não são antagônicos. Porque quando são antagônicos, a gente passa a ter um problema. Então, assim, esse outro que nos invade, que nos persegue, a sombra, né? A pessoa se sente perseguida, ela está na rua, ela tem a sensação de que alguém está perseguindo ela. Freud vai dizer que isso é um meu super... Dentro de uma normalidade, é minha consciência, mas dentro de uma loucura, é o meu eu que me persegue, mas não é identificado como eu. Isso a gente vai estudar melhor quando a gente estudar sobre psicose, tá? Então, o delírio de ser notado apresenta em forma regressiva, e nisso revela a sua gênese e o motivo pelo qual o enfermo se volta contra ela. Então, o delírio que o louco tem, de que estão olhando para ele o tempo todo, é ele olhando para ele o tempo todo, mas é ele mais maduro ou ele mais infantil, é uma das partes dele. Isso é algo que a psicanálise vai fundar como uma questão da psicodinâmica. Nós vivemos o tempo todo uma dinâmica, uma angústia interna, e o processo da análise não é resolver, reconciliar as duas partes, é entender que as duas partes existem. Talvez nós nunca possamos conciliar. E a psicanálise não faz a busca da conciliação. Isso que vai fazer é a análise, a teoria do Jung, onde ele trabalha na questão da individuação da pessoa. Quer dizer, a pessoa está dividida, ela precisa ser unificada, aceitar o seu outro lado, sua sombra. Para a psicanálise, não há uma aceitação. Eu preciso compreender que dentro de mim existe um outro. E eu só sofro porque uma outra, que sou eu mesmo, briga comigo. Eu gosto de citar isso, para falar sobre isso, eu gosto de citar Paulo. O bem que quero fazer, não faço. É que Paulo trata em termos de valores, mas o bem que quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero, esse que faço. Miserável homem que sou. Quer dizer, essa dualidade, essa discussão dentro de nós mesmos, esquecendo os aspectos morais de se é bem ou mal, é o que a psicanálise diz que existe dentro de nós. Então, quem nos persegue somos nós mesmos. Então, grande quantidade de libido, essencialmente... Aí observa uma coisa, antes de eu ler isso aqui. Eu, homem, eu, menino, na construção narcísica de identidade, me vejo no espelho e me acho igual eu sou. Agora, olha só, quando eu transito, jogo a busca de um desejo daqui para cá, eu busco aqui alguém que corresponda a esse aqui. Então, Freud vai teorizar assim: grande quantidade de libido, essencialmente homossexual, foram assim carreadas para a formação do ideal narcísico do eu e acham vazão e satisfação em conservá-lo. Freud está falando não é da homossexualidade, opção adulta, escolha, não. Ele está falando de homens amam os homens que são. Mulheres amam as mulheres que são. Quer dizer, se eu não me amar na minha masculinidade, eu não estou me amando. Então, o primeiro passo, eu tenho que aceitar quem eu sou, e isso me faz ser alguém que gosta de homem. Quem é o homem que eu gosto? Eu. E uma mulher gostará de mulher. Quem é a mulher que ela gosta? Ela. E ele vai dizer assim, é essa energia libidinal que me faz gostar de quem eu sou, igual a mim, homo, né? Essa energia libidinal é que será gasta no outro. Então, eu buscarei contato com o outro como se fosse eu, um processo de reciprocidade. Por que ele diz isso? Lembra? Ele está falando de meninos de 3 a 5 anos. E o menino, quando ele passa por aquele, pela questão da castração, naquele momento, ao abandonar a busca pelo outro que não é ele busca alguém que seja igual a ele, identidade. E é por isso que se funda entre os 6 e 11 anos o que a gente chama de idade da homossexualidade, onde a menina só quer saber de ficar com menina, o clube da Luluzinha, onde o menino só quer saber de ficar com o menino, o clube do Bolinha, onde o menino quer ir para a casa do colega, ele não quer ir para a casa da colega. O menino quer ir para a casa do colega, quer tomar banho com o colega, vai para a piscina com o colega e faz tudo com o colega, estuda, ele é apaixonado pelo colega, homossexualidade.
E a menina? Pela menina. Ela vai para a casa das amigas, ela faz noite de pijama com as amigas, tudo está vinculado. Aí você fala, mas Orlando, não rola sexo. Bom, o que é sexo? É sentir prazer ao falar? É sentir prazer ao ter contato com o outro? Se você entender no sentido pleno da palavra, sim, é homossexual. É um menino que é a companhia do outro. Ele gosta do coleguinha dele que visita ele, que dorme com ele, dorme ali junto. Os dois não têm sexo genital, necessariamente. Alguns até avançam nisso, mas necessariamente não tem. Mas existe vínculo. Então, essa construção homossexual é que vai dar combustível de criar identidade. O meu superego também se escora a partir disso e constrói os meus valores e a minha identidade. Somos construídos por essa identificação. Olha como é que ele continua. Eu estou deixando isso claro para vocês, que se a pessoa ler esse texto sem entender o contexto como um todo, ele fala, mas o que Freud está dizendo aqui? Como é que tira a energia da homossexualidade? Então, ele está falando só sobre os homossexuais? Não, ele está falando dessa homossexualidade. A instituição da consciência moral foi, no fundo, uma corporificação iniciada da crítica dos pais, depois da crítica da sociedade. Quer dizer, o meu superego é construído nessa idade, onde a minha libido, que estava vinculada a mim mesmo, passa agora a construir um outro de mim mesmo dentro de mim, espelhando o meu outro que eu amo, homossexualidade, a mim mesmo, e projetando dentro disso todos os valores do pai, dos pais e da sociedade. Processo que é repetido quando nasce uma tendência à repressão a partir de uma proibição ou obstáculo primeiramente externos. Ele diz assim, as primeiras angústias que a criança enfrenta são externas. Depois elas são geradas dentro. E depois inverte. Aí as primeiras angústias serão internas. Então, o primeiro não que nós recebemos, ele é de fora. Ele não é do vínculo da criança com a mãe, mas é o do vínculo da criança com a mãe que é interrompido. Ao identificar esse limite fora, ele constrói toda essa saída que a gente está falando aqui. E ao construir essa saída que vem de fora, agora ele internaliza tudo isso. E as coisas passaram a ser resolvidas dentro dele. Aqui criou-se um sujeito. Aqui criou-se alguém que não será mais louco. Alguém que vai suportar uma palavra muito forte e que nós vemos surgindo, estou procurando aqui o meu apagador, e nós vemos surgindo cada vez mais, limparam o meu escritório ontem e guardaram o apagador em algum lugar. Vai o paninho mesmo. Nós começamos eu fui falar do apagador e esqueci o que eu estava falando. Deixa eu ver se eu volto aqui. Perdi. O Alzheimer chegando, será? Mas daqui a pouquinho volta, né? Mas, assim, essa construção... Das primeiras... Lembrei. É a palavra que eu ia colocar. Frustração. Aqui surge a capacidade de darmos conta de sermos frustrados. A criança dá conta de receber um não. Nós vivemos uma sociedade onde se protege tanto a criança, se protege tanto, que se protege ela até de ser frustrada. Aí ela não constrói isso. E ela precisa dar conta de suportar a frustração, porque ao ver a frustração externa, ela internaliza isso e a vida dará vários momentos de frustração para ela. E ela precisa dar conta de sofrer isso. Ela dá conta de superar isso. E se a gente não permite que a criança vivencie isso, ela não suporta depois se tiver adulto. Por quê? Porque isso não foi feito. Eu estava vendo uma palestra sobre a questão da morte, né? O quanto os pais erram e não permitir que os filhos participem de velório. Não é forçar o filho a ir para um velório, mas quando morre uma pessoa íntima, uma pessoa querida, uma pessoa da família, hoje em dia, o que se faz? Manda o filho para o clube, para a casa do vizinho, eles não participam daquela cena dolorida, do choro, e eles têm que participar, eles têm que saber que a vida é construída desse jeito. Aí esse menino cresce, não aprende a lidar com isso, e quando ele perde coisas, ele entra em desespero, porque ele não aprendeu a isso, ele não internalizou. Eu me lembro de uma paciente minha, 12 para 13 aninhos,
vem para mim a avaliação médica era anorexia nervosa. Normalmente, quando tem anorexia nervosa, a figura da mãe está em foco. E começamos a conversar, ela não falava nada. E eu usei uma técnica que é chamada teste dos rabiscos do Winnicott, onde você chega e começa a desenhar, entrega o lápis para a criança continua o desenho, e até que ela fecha o desenho, e aí vocês falam sobre o desenho que foi construído em conjunto. Chama o teste do rabisco. Mas ela tinha 13 anos. Eu falei para ela assim, você gosta de escrever? Ela fez assim. Aí eu peguei uma folha e escrevi assim, era uma vez um ursinho chamado, entreguei o papel para ela e a caneta. E ela escreveu assim, Pimpão. Aí eu continuei, Pimpão estava triste, por quê? E entreguei para ela. Ele disse assim, a avó dele havia morrido. Aí ela começou a chorar. Isso destampou ela. Aí ela me contou. A partir disso, ela me contou o que tinha acontecido. Ela amava muito a avó. Ela dormia no mesmo quarto com a avó. A avó era uma mãe, não tem neto, é o filho passado no açúcar? A avó era a mãe passada no açúcar. E a avó faleceu. O que os pais imaginaram? Ela não vai suportar a dor. Não deixaram ela participar do velório, não deixaram ela ir ao enterro, não deixaram ela ver a avó morta. Os pais estavam protegendo ela. E nunca mais falaram da avó perto dela. Então, quando ela percebia que quando o pai, isso ela foi me contando, quando ela via o pai triste, o pai via que ela estava vendo, ele disfarçava fazer alguma outra coisa. E ela passou a não viver a dor da morte da avó. Ela chorou muito, e todo o trabalho foi, a gente teve que começar a fazer o luto bem do início, da morte da avó. Ela ter que ir ao cemitério com a mãe, para ver onde a avó estava enterrada. Ela chorar ali. Ela fazer tudo aquilo que poderia ter sido feito no dia certo, com muita dor. Teria que doer. Eu me lembro da história de uma outra paciente que também fizeram a mesma coisa. A mãe morreu, ela era muito nova, 7 anos, não deixaram ela ver a mãe. Cadê minha mãe? Sua mãe viajou. Cadê minha mãe? Aí a mãe não voltava, ela começou a chorar. Chorar. Aí passou a chorar dia e noite. Ela não fazia outra, chorava, porque a mãe dela abandonou ela. Aí a avó dela, em desespero, falou assim, tá bom, vou te levar para sua mãe. Pegou a menina de 7 anos, levou para o cemitério e falou, sua mãe está enterrada aí. Então, assim, de uma bomba para outra bomba. Bastava deixar as coisas serem vividas. Então, assim, o que o Freud está percebendo aqui é que essa criança, ele está falando de criança de 3 a 5 anos, está construindo tudo, está construindo identidade, jeito de ser, como lidar com a frustração, os valores estão começando a ser internalizados. Ela está se preparando para ser um adulto, para ter condições de suportar todo o tranco que a vida tem. Porque Freud, quando teorizar sobre felicidade, ele vai dizer assim, a felicidade é uma utopia, é uma ilusão. É impossível sermos felizes num mundo onde nós recebemos não o tempo todo. Mas falar, então Freud é pessimista. Pessimista é Schopenhauer, que diz que é melhor morrer do que viver. O que Freud diz é assim, a vida terá que ser vivida como uma fantasia. A vida terá que ser vivida nos seus momentos, que tem infelicidade e que tem felicidade. E aí, esse capítulo, gente, esse eu queria que vocês lessem ele no finalzinho. Não vai dar tempo, talvez, da gente ver todos os detalhes dele, porque aí ele vai construir o conceito de amor. Até vou avançar aqui um pouquinho na minha leitura, porque ele vai dizer assim, que nós somos seres de amor. E ele não está falando do amor religioso, não, esse amor bonito, quer ver? Não, ele está falando, nós somos pessoas que são vinculadas ao outro. E a gente não dá conta de viver direito se a gente não se vincular ao outro. E isso é feito por amor. E aí, o que ele vai chamar de amor? Então, deixa eu chegar aqui no ponto, a gente começa a trabalhar esse tema. Se introduzimos nossa distinção, não, nessa parte, aqui, achei. É fácil observar, além disso, que o investimento libidinal de objetos não aumenta o amor próprio. Ele vai dizer assim, se eu ficar arrumando muita coisa para eu lidar no dia a dia, isso não aumenta o meu amor por mim mesmo. Então, a pessoa, não, tem que trabalhar, tem que ser bonita, vai para a academia. Tem mães que trazem a filha para começar a terapia comigo e falam assim, olha, tem que trabalhar a autoimagem dela, ela tá muito, ela não tem vaidade.
E aí imaginando que agora é apresentar um mundo novo. Olha, vou apresentar roupa, moda, um corpo bonito, pessoas que te desejam, e vai enriquecer. Isso vai fazer com que você tenha autoestima, né? Amor próprio. Freud, naquela época, 1914, já dizia isso. A dependência do objeto amado tem efeito rebaixador. O apaixonado é humilde. Então, ele vai dizer assim, quando eu amo, eu não aumento meu amor próprio. Quando eu amo, eu diminuo meu amor próprio, porque ele está tratando o amor próprio como narcísico. Então, o que acontece? Quando eu saio do amor, do eu, e entro no amor pelo outro, eu tiro o amor daqui e deposito aqui. Isso não é ruim. A paixão é feita disso, de vínculo com o outro. E aí eu me construo a partir do outro. Alguém que ama, essa é a frase do Freud, é frase para a gente colocar num quadrinho, né? Alguém que ama perdeu, por assim dizer, uma parte do seu narcisismo. E apenas sendo amado pode reavê-la. Deixa eu explicar isso para vocês entenderem a força dessa frase. Ele está dizendo assim, alguém que ama deixou de ser um pouquinho egoísta, passou a amar. E esse egoísmo que ele perdeu pode ser reavido no momento que se sente amado. É por isso que ele vai também dizer assim, como é forte a pessoa que sabe que é amada. A maioria dos pacientes que vêm para o consultório, eles vêm com uma cena traumática, dolorida, de imaginar-se abandonados em algum momento da história. O pai abandonou, a mãe abandonou, bateu demais, não deixou ir para uma festa, deixou ter a vida muito solta, não estava muito presente. E Freud vai dizer que isso muito é fantasia, da forma como a pessoa vê a vida. E o que ela precisa recuperar é de que ela foi amada. E como ela foi amada? Pelo simples fato de alguém ter estado com ela. Então, o que a gente tem que ajudar o paciente a buscar é essa noção de que ela foi amada. E em que momento? Por quem? Esse amor surgiu, o vínculo com o outro surgiu. Por isso ele diz assim, como é forte a pessoa que sabe que foi amada. Então ele diz assim, quem ama perde algo de si para ganhar no vínculo. Em todos esses vínculos, o amor próprio parece guardar relação com o elemento narcísico da vida amorosa. A percepção da impotência, da própria incapacidade para amar, devido ao distúrbio psíquico ou físico, tem efeito altamente rebaixador no amor próprio. Então, se a gente fala assim, não, a pessoa fala assim, olha, fulano para escapar de uma fossa tem que arrumar uma outra paixão. Ele está tentando vir para um processo narcísico, para se reconstruir, para se preparar para sair, e aí a gente já quer automaticamente colocar uma outra pessoa para que naquele momento se aproprie da fraqueza daquele ego. Não é o caminho adequado. As coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Todas as vezes que perdemos alguma coisa, que sofremos essa angústia, nós temos o direito de nos tornarmos narcísicos de novo. O único problema é que o narcisismo seduz. Então, quando eu amo, eu abandono o narcisismo primário. Mas quando eu perco o amor, ou a frustração acontece, eu recorro ao narcisismo primário e eu tenho a tendência de querer ficar ali. Então, eu tenho que saber que eu posso mergulhar na tristeza, mas eu tenho que ter limite. Quando eu não tenho limite, estou indo para o patológico. Isso me lembra uma paciente que essa semana enfrentou uns probleminhas e precisou chorar, mandou uma mensagem para mim que estava muito triste, porque ela escutou de um colega da dor dele, a dor dele refletiu a dor dela, e ela não conseguia entender por que ela não parava de chorar. E ela se segurava, que ela queria parar de chorar. E ligou para mim, falei com ela, falou assim, chora. Você tem medo de ficar triste? Não tenha medo da tristeza. A tristeza é algo que vai doer, não vou dizer que não vai doer. Mas você tem que saber quando parar de chorar. Então, se você dá conta de saber a hora que você para de chorar, falando, pera, ainda está doendo, mas eu preciso parar, tudo bem, você tocou na sua dor, vida que segue, depois você toca de novo nela. Se você precisa de um apoio para isso, um terapeuta serve para isso, familiares, pessoas íntimas servem para isso. Então, fala, olha, eu vou até determinado limite. Se eu cheguei ali, me tira dele. Dá um tapa na cara, me traz para a vida, não deixa eu ficar mergulhado ali. Né? Então, é isso que Freud está dizendo. Nós temos um caminho de saída do narcisismo primário
para esse narcisismo secundário, que é construído de valores, de certo, de errado. Pessoas que estão no narcisismo secundário dão conta de não ser egoísta, de não se amarem tanto, de não ter um amor próprio tão excedente. Por quê? Porque elas compartilham. Voltamos à figura da sublimação e da idealização. Ele avança aqui um pouquinho. Ele vai fazer uma comparação sobre o Adler, vai falar um pouquinho sobre a teoria do Adler e vai invalidar, vai concordar e invalidar quando o Adler fala assim que nós sempre caminhamos pela falta. Ele vai dizer, Adler sustentou corretamente que a percepção da inferioridade de um órgão em um órgão tem efeito instigador numa vida mental ativa. Ele diz assim, a pessoa tem um problema no corpo, e ela enfrenta o preconceito disso. Então, por conta do problema, ela arruma um gás para fazer coisas boas para ela. Entenderam o caminho? Vamos pensar uma pessoa que sofre bullying na escola porque dizem que ela é feia, ou porque é magra demais, ou porque é gorda demais, ou porque é baixo demais, ou porque é alto demais. Algum defeito. Então, aquilo é combustível para essa pessoa falar, quer saber de uma coisa? Eu sou feio, mas eu vou ser inteligente. Me lembrou uma piada, não vou contar, não. Vou contar. Pensei nela, não é. Estava eu, dois promotores e uns colegas sentados, e tinha um promotor foi muito deselegante na espontaneidade dele. Ele estava promotor e não era muito não era muito bonita a promotora, né? E aí ele falou assim, mas não era feia, era uma mulher elegante, bonita, mas não era uma miss. E aí, em determinado momento, ele chega e fala assim, você sabe o que Deus fez quando criou o mundo? Ele fala assim, o quê? Ele chegou e falou assim, quando você for para a Terra, você vai ser promotora ou você vai ser bonita? Aí todo mundo ficou sem graça, né? Porque tinha só uma promotora naquele ambiente, né? E aí ela falou assim, nossa, que deselegância, como é que você me chama de feia desse jeito? Não. Mas olha só, muitas vezes são esses recursos de rebaixamento, de diminuição, que funcionam como impulso para que eu falo, sou feia, mas vou estudar. Eu não estou advogando e nem dizendo que o argumento dele está certo, de jeito nenhum. Foi extremamente deselegante, desnecessário. Mas só para a gente compreender essa filosofia do Adler. O Adler sai da psicanálise. E Freud, e sai nesse contexto, desses anos, mais ou menos, 1912. Aí o que acontece? Freud está dizendo, ele estava certo, mas não totalmente certo. Porque ele arremata aqui. Seria um exagero completo fazer remontar todo bom desempenho, seguindo Adler, a essa condição da inferioridade original de um órgão. Assim, não é porque nós temos um prejuízo no corpo que nós conseguimos um benefício intelectual. Aí ele diz assim, nem todos os pintores sofrem do mal da vista, nem todos os oradores foram originalmente gagos. Sobejamos exemplos de realizações excelentes com base em um superior dote orgânico. Aí, na etiologia das neuroses, e a inferioridade e a atrofia orgânica têm papel mínimo. Ele diz assim, não é assim que funciona. Mesmo que tenha razão até determinado ponto, ele diz assim, o complexo de inferioridade não tem origem nisso. Ele tem origem na questão narcísica. O quanto eu me dedico a algo que retorna para mim alguma coisa. O quanto eu me devoto a valores que trazem de volta para mim um retorno e me satisfazem e automaticamente eu me sinto bem com isso. É esse o ponto que ele começa a discutir. Se acabamos de crer numa paciente neurótica que afirma ter adoecido porque é feia, disforme sem atrativo, de maneira que ninguém pode amá-la, logo aprenderíamos mais com a neurótica seguinte, que persiste na neurose, ele vai falar um monte de coisa, apesar de ser bonita. Ele diz assim, está cheio de gente que diz, eu sofro porque eu sou feia, eu sofro porque... E vai ter todas as neuroses por conta disso. Assim, e o que a gente faz com aquelas mulheres bonitas que também sofrem? Ele diz assim, as coisas não são vinculadas uma coisa à outra. A coisa é mais basilar, ela não tem a ver com estético. Porque entre 3 e 5 anos, não é estético que está vigorando, mas é como eu construo, vamos voltar àquela palavrinha inicial que eu coloquei, a minha régua interior. Então, o que vem para o consultório causando sofrimento no paciente? A régua interior que ele montou. Orlando, então vamos tirar essa régua. Não. Se você tirar essa régua, você tem um louco ou um psicopata. A régua da sanidade mental. Nós precisamos entender se ela está excessiva, se ela não confere com a possibilidade
se a pessoa não está sendo rigorosa demais com ela, e se estiver, por que está sendo? Porque talvez esteja sendo para ser melhor do que o pai ou a mãe foram e assim por diante. Quer dizer, construíram valores excessivos. Aí ele continua. As relações do amor próprio com o erotismo, com o investimento de objeto libidinal, podem ser apresentadas concisamente de maneira que segue. Em ambos os casos, é preciso distinguir se o investimento amoroso está em sintonia com o eu ou, se ao contrário, experimenta uma repressão. Ele está dizendo assim, quando a pessoa reclama de baixa autoestima, complexo de inferioridade, eu tenho que entender o seguinte, ela está se amando pouco ou, quando ela iniciou um amor pelo outro, começou a fazer uma libido objetal, surgiu a repressão. De toda forma, eu tenho que trabalhar o quê? A repressão. Eu tenho que compreender o que está por baixo disso. Porque eu tenho um amor, vem aqui ou vem aqui. Bom, se o amor está aqui, esse amor aqui, esse outro completa o amor aqui. Entenderam? Se eu amo alguém, alguém me ama. Sempre será reativo. Mas se ao amar alguém não me sinto amado e permaneço nesse relacionamento, alguma coisa está represada, alguma coisa está recalcada, alguma coisa está reprimida. Então ele ele diz assim, amar é visto, no primeiro caso, em que a utilização da libido é sintonizada com o eu, amar é visto como qualquer outra atividade do eu. O amar em si, enquanto ansiar, carecer, rebaixa o próprio amor. Quer dizer, eu amar o outro, desejando o outro, buscando o outro, rebaixa o meu amor próprio. E ser amado, achar amor em troca, possuir o objeto amado, eleva-o novamente. Entenderam? Amar não é mão única, nunca. Se eu amo alguém, eu tenho que ser amado por alguém. E se eu não for amado? Então eu deixo de amar esse alguém, me recolho, trago de volta a libido para mim e busco alguém. Mas e se eu amo alguém que não me ama? Essa é a pegada, essa é a percepção. Se eu amo alguém que não me ama e persisto em permanecer nesse vínculo, não estamos falando só do amor romântico, não, estamos falando do amor de tudo. Amor ao trabalho, a um carro que se estraga, a uma vida, a uma profissão. Eu me vinculo àquilo que não presta para mim. Por que eu estou vinculado? O que aquilo está carregando? Qual é o peso? Por que eu estou malhando ferro frio? Eu estava com um paciente hoje, e esse paciente descrevendo uma situação complicada da profissão, e aí distribuindo currículo com a mesma profissão. Mas você já teve uma decepção. Ah, mas eu tenho... Aí vem a frase. Eu tenho uma história. Eu tenho uma carreira. 20 e poucos anos. Sim, 20 e poucos anos, e essa profissão está colapsada. Você não se acha na altura de reconstruir sua vida com o que você já tem e entrar... Ah, mas as pessoas vão me perguntar por que eu não estou... Percebe? E aí eu falei assim, você percebeu que você não está querendo sair do seu problema? E ele não tinha percebido. Então, o que acontece? Por que é que eu estou vivendo algo que já disse não para mim? Gente, quantos casamentos estão assim? Quantos relacionamentos? Quantos trabalhos? Quantas profissões? Quantas amizades? Quanto tudo está desse jeito? Você olha de fora e fala, gente, tinha que ter terminado. E por que não termina? E aí Freud vai dizer, porque tem algo reprimido. Aquele relacionamento doentio denuncia alguma coisa que deveria ter acontecido, ter vindo à tona. Na análise, isso vem à tona. E aí vem a pergunta para vocês. Por que vem à tona na análise? A análise tem poder de arrancar do meu inconsciente o conteúdo que está lá preso? Eu posso falar o que eu penso? É que ao falar, nós acessamos o nosso inconsciente, ou não? Ao falar, nós acessamos o que foi recalcado no inconsciente. Ah, tá. Não o inconsciente. O inconsciente é hermético, é lacrado. Mas lembra? Agora, o inconsciente está montado. Agora, o proibido pelo superego, ele é reprimido nesse local. Só que como ele não pertence a esse local, ele fica tentando escapar. Na fala, eu consigo tirar isso e dar sentido a isso. Eu não gosto de uma palavra que vocês vão ver muita gente falando,
Algumas pessoas falam, né, por hábito, e outras pessoas falam com teoria. Eu não gosto da palavra de ressignificar. Eu acho que as coisas têm que ter o seu devido sentido. Então, quando eu falo, eu não ressignifico as coisas. Eu significo elas. A ressignificação, a gente também já estudou isso. Ou foi com a turma de sábado que eu estudei, mas o assunto em si nós já estudamos. Mas, assim, quando a gente trabalha esse conceito de ideia, no inconsciente, foi com a turma de sábado, no inconsciente, o meu inconsciente, o conteúdo dele é de ideias. Ideias. Quando essas ideias vêm consciente, elas têm um novo registro. A ideia é a mesma, mas por pertencer a um universo diferente, ela obtém um novo registro. Eu ter um novo registro, ela tem um novo invólucro. É a mesma ideia. Porque eu preciso entender esse registro, porque esse registro ele carrega uma coisa que a gente vai chamar de afeto. Vínculo, aquilo que me traz. Se uma pessoa está amando alguém que não devota amor a ela, por que isso a afeta? Por que ela busca a rejeição? Eu tinha uma paciente que eu fiz com ela a seguinte equação. Falei assim, ela tinha um vínculo com a mãe, muito presa a uma mãe que a abandonou quando ela era bebê. Então, ela construiu a seguinte equação. Amar é igual a abandonar. Amar igual a abandonar. Então, o que ela fazia? Todas as pessoas que a abandonavam, então, na linguagem dela, o sentido que era dado é: essas pessoas me amam. Mas as pessoas dizem: eu não te quero. Então, amo. Porque ela construiu essa equação. Então, ela não precisava ressignificar isso. Ela precisava entender o sentido. Espera um pouquinho, calma, é amar. Essas pessoas estão abandonando. Então, para você, quem te abandonou e deveria te amar? Essa é a frase fácil que vem. É difícil ela acessar isso dentro dela. Então, isso vai sendo acessado repetidamente. Se quiser entender esse caminho, é entender Kumon. Né? Repete, 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 repete. Repete de novo, repete, repete. Até falar assim, não, agora entendi. Ok, então repete de novo. Por quê? Porque ao repetir, esse é o princípio da neurose. A pessoa fica vivendo aquele amor não resolvido. É isso que Freud está dizendo. Sendo a libido reprimida, né? É isso, estando no lugar que não era para estar, o investimento amoroso é sentido como grave diminuição do eu. A satisfação amorosa é impossível, reenriquecendo o eu, torna-se possível apenas retirando a libido dos objetos. Então, o que começa a acontecer? Já que esse sujeito, apaguei, né? Mas já que o sujeito ao amar o outro, não foi correspondido nesse amor, então ele permanece nesse relacionamento por uma repressão, o eu começa a ficar defasado em termos de amor. O amor próprio é diminuído aqui. Por quê? Porque o normal é que o outro amasse de volta, e então o amor seria completo, eu por mim mesmo. Mas como não acontece isso, existe uma repressão, o amor está reprimido, e o meu amor por mim mesmo começa a diminuir cada vez mais. E aí a pessoa começa a sofrer de autoestima, porque ela não se percebe no próprio ambiente dela, começa a não se valorizar. Qual o remédio para isso? É estranho, mas o remédio para isso é depressão. É regressão. É se tornar egoísta de novo. E todo esse caminho de adoecimento é tão complicado, porque quando a pessoa perde o outro e ela vai para o processo, aí ela perde essa capacidade de amar aqui, porque ela traz esse amor daqui para cá. Aí ela só ama a si mesma, não quer mais vínculo com ninguém. Por isso, o depressivo, ele não quer sair de casa, não quer contato, não quer tomar banho, não quer vincular-se a ninguém, não quer comer, ele quer morrer, porque só existe agora só o amor dele por ele mesmo. Mas isso seria um egoísmo enorme, mas está faltando um pedaço do amor, um pedaço está reprimido. Entenderam a lógica de Freud nessa construção?
Ó, sendo a libido reprimida, o investimento amoroso é sentido como grave diminuição. E eles dizem, o retorno da libido objetal ao eu, sua transformação em narcisismo, representa como que um amor feliz novamente, e, por outro lado, um real amor feliz corresponde ao estado primordial em que o objeto e a libido do eu não se distinguem uma da outra. Viver o amor com o outro é sofrer. Então ele começa só a se amar. Começa a virar um bebê de novo, começa a adoecer. Isso é depressão. Eu não quero mais saber do outro. Por quê? É desinteressante. Eu só tenho amor por mim mesmo. E a importância da amplitude, aí ele começa a falar um pouquinho mais, tal. Ele vai dizer, o desenvolvimento do eu consiste num distanciamento do narcisismo primário e gera um intenso esforço em reconquistá-lo. Então, a pessoa ama, em conformidade com o tipo da escolha narcísica de objeto, aquilo que já foi e que perdeu, ou que possui os méritos que jamais teve. Eu vou repetir a frase. A pessoa ama, em conformidade com o tipo de escolha narcísica do objeto. Quem eu escolho para completar aquilo que eu estou perdendo por investir fora de mim? Aquilo que já foi e que perdeu, ou o que possui os méritos que jamais teve. Aí ele, fechando aqui, ele diz a fórmula paralela, a de cima é aquilo que possui o mérito que falta ao eu, para torná-la ideal, então é amado. Então, o que eu amo? Eu amo aquilo que me completa. Lacan teorizou isso num poema. Ele vai dizer assim, uma frase, amar é dar o que não se tem a quem não quer. O que é dar o que não se tem. O que eu não tenho? Aquilo que me falta. Então, amar é dar o meu vazio, a minha falta, para alguém que não quer uma falta. Então, amar é os dois buscando não a mesma coisa. Esse é o caminho do amar. Esse é o amor de um homem para uma mulher, esse é um amor para tudo. É para o trabalho, é para a vida profissional, é para a existência, é para amor ligado aos filhos, amor ligado a Deus, amor ligado à esposa e assim por diante. É uma construção em torno do outro. Mas o que eu busco no outro? Aquilo que eu não tenho. Mas o que o outro busca em mim? O que ele não tem. Então, todos carregamos uma falta e buscamos nos preencher com o outro. E isso tem que ser devolvido. O outro tem que me preencher. Quando essa falha acontece, aí há um esvaziamento e aí há uma falha, uma ruptura na questão do amor. Bom, gente, é um capítulo bem denso, né? Se a gente fosse dissecar com detalhe aqui, a gente ia passar mais 3 encontros, pelo menos, e a gente tem muito conteúdo. Por isso, eu queria que vocês lessem, né? Não é tão comprido, o capítulo todo, aqui dá umas 45, o livro todo, esse artigo todo, já uns 45, mais ou menos, né, Tereza? Você que está com o livro mesmo já, mais ou menos isso, né? Essa primeira parte? 50. 50 folhas. Não é uma coisa, é densa. Então, por isso que eu digo para vocês, leiam grifando. Peguem um caderninho e anotem as palavras que vocês não estão entendendo. Busquem ela. Montem o próprio dicionário de psicanálise de vocês. Vai ser muito interessante isso. É que não dá para mostrar para vocês, mas a tela que eu ponho um texto em PDF, leio, eu grifo, do lado eu coloquei todo o texto numa tabela do Excel, e do lado da tabela eu escrevo, faço as minhas anotações. Isso para fazer no computador. Então, cada vez que eu releio, eu só vou para um pouco, outra vez que eu li, anotei isso aqui, e aí você vai enriquecendo. Porque a partir da semana que vem, a gente vai ler um outro texto que continua falando agora de como a gente viu hoje, como é que se constrói o superego, esse ideal de ego. Saímos do conceito de ego ideal e transitamos para ideal de ego. Na semana que vem, a gente vai ver assim, esse ego não é mais o ideal de ego. O ideal de ego é uma angústia interna. Aí tem a proposta da filha de Freud, não ficar entendendo a dinâmica interna. Vamos tentar entender os sintomas. Como é que a pessoa reage? Ela pega essa parte de crianças. Como é que uma criança lida com a frustração, com as perdas do dia a dia? Quais são as defesas que essa criança tem? Então, a gente vai começar, a partir da semana, a analisar o livro O Ego e as Suas Defesas, da Ana Freud. Ok?
Você pode depois postar para a gente postar. gente imprimir? Tá? Sim, eu mando ele para você. Mesmo porque esse livro não tem para comprar. Está esgotado. Mas Tá eu bom. mando para vocês imprimirem. Aham. Certo? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho passado para vocês as aulas de sábado também. Quem puder assistir, é interessante. O tema é o mesmo, mas é um outro texto que a gente está discutindo. Tá bom? Um abração para todo mundo. Obrigado. Tchau. Mas está lento o meu computador. Até para parar de gravar, ele está